E aí? Vamos torcer para dar certo? Mudei de lugar. Outra conexão, quem sabe? Porque hoje o tema é sobre amor, gente. Mais um ano, 2024 começou, aliás, terminou. Olha só, até desestabilizou aqui. 2024 terminou. E você mais uma vez acreditou que encontraria seu amor. E tá aí você sozinha ou você sofrendo ao lado de alguém que você acredita que poderia ser diferente. Me conta aí como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. E aí? Por quê? Porque hoje nós vamos falar de algo muito importante. Apesar de muitas mulheres acreditarem que viver sozinha é o suficiente, e muita gente vender a ideia de que uma mulher bem-sucedida, uma mulher bem com autoestima, bem colocada, bem posicionada, não precisa de homem nenhum, eu quero te dizer que isso é um erro. Sim, é um erro. É um erro acreditar que isso é normal, que isso é natural. Ai, Valéria, que bom, que bom. E algumas mulheres acreditam que esse lugar de fala é algo muito independente e batem no peito com muito orgulho, dizendo que eu não preciso de homem nenhum, eu não preciso ficar amarrada com ninguém. E olha, hoje nós vamos te revelar muita coisa aqui para você entender que lugar de mulher é sendo muito amada. Lugar de mulher é ao lado de alguém especial. Lugar de mulher é onde ela se sinta segura. E nem sempre a mulher vai estar sozinha. Sim, ela pode se sentir segura sozinha, ela pode se sentir bem sozinha, ela pode gostar da solitude. Mas a vida foi feita para que nós sejamos unidos, que nós tenhamos alguém ao nosso lado. Então hoje eu trouxe uma convidada muito especial e nós estamos de férias, eu e a família aqui, estamos em Santa Catarina e para quem não me conhece, eu sou do Paraná. E férias em Santa Catarina é mais do que especial porque a gente tem aqui vários familiares, então a gente aproveita para ficar de férias, para passear na casa da família, para rever, para reunir. Então nós passamos o Réveillon em família e é muito especial ver e acompanhar como os casamentos evoluíram. E quando eu falo de casamento, eu não estou falando só desse lugar de como as pessoas fizeram ou se mantiveram no casamento. É como o pensamento, a mentalidade dentro dos casamentos evoluíram. Nesse final de semana do Réveillon, nós reunimos 3 gerações. A geração dos meus pais, a minha, do meu irmão e dos meus filhos. E nós pudemos perceber vários movimentos que muitas vezes caminham juntos, sim, estão lado a lado, e outros movimentos muito divergentes. E nós vamos contar tudo isso hoje para vocês, eu e a minha convidada. E além de contar como esses movimentos, e eu quero saber de vocês também se eu tô atualizada em relação a isso, nós também vamos falar das leis que regem os relacionamentos. Os tipos de amor que existem. Sim, porque não existe só um tipo de amor. Existem vários tipos de amor. E o que acontece, sim, o que acontece que impede que você seja feliz, que você ame verdadeiramente. Que muitas vezes você está num relacionamento e você fala, meu Deus, eu tinha tudo para me sentir bem, para me sentir feliz. E eu não queria estar aqui. Eu queria fugir, eu queria pegar o primeiro avião, pegar o carro, enfim, eu só precisava de espaço. E como que é isso? Por que esse sentimento invade muitas mulheres? E por que no calor da emoção? Sim, nós precisamos falar de emoção, nós precisamos falar de final de ano. Porque no calor da emoção, no calor do final do ano, muitas pessoas tomam decisões que depois elas podem se arrepender. Então não perde essa live, tá? Minha convidada já chegou. Não perca essa live porque a gente vai falar de coisas aqui surreais que eu tenho certeza que você vai poder aplicar na tua vida. E depois que se você conseguir aplicar na tua vida, você vai transformar não só a tua vida como o teu relacionamento. Deixa eu chamar a Amanda Vansetti.
vai conversar muito hoje sobre relacionamento. Vamos lá, Amanda. Chamei ela, vamos torcer, né, gente? A live caiu lá fora. Ai, que ótimo! Seja bem-vinda, Amanda. Estamos quase que perto, né? Estamos Guria, perto. a gente tá na mesma cidade, mulher. Quando eu vi que tu chegou em Balneário, eu falei, gente, quero dar um abraço nela. Ai, olha só, podia ter marcado e feito a live aqui, né? Aqui no apartamento. Verdade. Que delícia, olha só. Amanda, aqui nós nos conhecemos num curso, né, numa formação. Nós temos algumas pessoas em comum no nosso relacionamento. E foi tão prazeroso, né, Amanda, a gente saber que, além da gente se identificar, a gente tinha pessoas em comum. E aqui a gente já começa a falar de relacionamento, né, Amanda? Porque relacionamento não é só olhar para o relacionamento de casal. O nosso tema hoje da live é a procura de um amor, mas o relacionamento é muito mais que isso. Ele envolve amizade, ele envolve empatia, ele envolve sintonia, ele envolve química. E não é só a química sexual. E as pessoas não acreditam que é possível, ou às vezes elas duvidam dessa coisa de você bater o olho em alguém e você falar, gente, essa pessoa, nossa, é demais, é demais. E foi assim com a Amanda. A gente estava Amanda, apresentando aqui você, a gente estava numa formação e aí eu falei assim, gente, que alto astral, né? Que pessoa bacana. Deixa eu chamar ela para perto. Porque eu acredito, Amanda, que o que influencia muito nas relações é quando a gente olha para alguém e percebe que essa pessoa tem a ver com a gente. E principalmente aqui já vai ficando várias dicas, né, Amanda? Vocês vão ver que ao longo da live nós vamos trazer várias dicas que quando a gente olha no outro e a gente só identifica coisas boas, você tem que respirar fundo e dizer, uau! Se eu vejo isso nela, é porque existe em mim. Olha que delícia! Boa noite, Raquel. Boa noite, rainhas. Vamos convidar a Raquel, já dizendo boa noite para todas as rainhas, todas as pessoas que estão chegando aqui, para enviar esse aviãozinho para todo mundo que merece ouvir falar de amor, para quem está de férias, né, Amanda? Quem está à procura de um amor, quem deseja ser feliz, porque amar é bom demais, não é? Amar é bom demais. E aqui nós vamos falar de lugares diferentes, né, Amanda? Então, deixa eu me apresentar para quem está chegando aqui. Eu me chamo Liz Kazmierzak, sou mentora e terapeuta de mulheres e trabalho há mais de 15 anos com formação. Então, além de formar adultos, formar pessoas, e eu falo de adultos porque eu sou educadora, eu me apaixonei pelas constelações. Depois que eu apliquei esse conhecimento na minha vida, eu pude perceber uma transformação não só em mim, mas em todos aqueles que conviviam comigo. Olha que interessante. E hoje eu brinquei até uma pessoa que eu conheço aqui, que eu falei, gente, para mim nunca era algo diferente eu acreditar que eu estaria num apartamento na Avenida Atlântida. Eu pensava assim, nossa, quando eu me aposentar, quando eu estiver tranquila, quando eu tiver meus filhos formados. E hoje, a hora que eu cheguei aqui, eu mandei uma mensagem para a família. Eu falei, nossa, mais um sonho possível. E não é porque não existia possibilidade nenhuma. É porque o que faltava em mim era merecimento, sabe? Era merecimento. E aí eu quero já trazer isso para ir ativando isso na mulherada que está chegando aqui, porque só a visão sistêmica me trouxe essa fortaleza. Só a visão sistêmica me trouxe essa coragem que antes eu não tinha. E isso também serve, já falando aqui de merecimento, isso também serve para relacionamentos. Então, por que algumas mulheres acreditam que tem dedo podre, né, Amanda? Porque algumas mulheres falam assim, gente, nada de bom aparece na minha vida, e quando aparece eu dou um jeito de estragar. A gente vai falar de tudo isso, mas deixa a Amanda se apresentar, gente. Se apresenta, Amanda! Muito boa noite, pessoal. É uma honra e uma alegria imensa estar aqui. Quando a Liz me fez o convite, na hora eu disse sim, sem pensar duas vezes, porque exatamente como ela falou, energia não mente, e a gente se conectou sem nem saber, né, de outras conexões, além, né, daquela da nossa formação. E é uma alegria imensa estar aqui hoje compartilhando sobre um tema realmente profundo, realmente transformador, e que foi um dos movimentos que também gerou muitas transformações do lado de cá.
Eu mesma, né, como a Liz falou, também trabalho com as terapias, sou mentora, terapeuta e professora de autoconhecimento, já tem quase 10 anos. E eu me apaixonei, eu entrei no mundo do autoconhecimento principalmente por quê? Porque a gente tem as nossas dores, as nossas feridas, os nossos padrões sistêmicos e a gente precisa ressignificar, transformar isso tudo. Então, hoje está aqui compartilhando um pouco dessa história e também, a Alice acabou de falar do dedo podre. Mulher, foi o meu último atendimento de 2024, tu acredita? A moça queria olhar para isso, para essa energia e foi lindo de ver as transformações, tanto da parte sistêmica quanto do próprio auto-amor que a gente precisa se dar em primeiro lugar, que é lindo de ver essa parte do nosso trabalho, né? Olha, já que é sexta de noite, eu trouxe até um vinho para a gente beber. Tem a água também, mas já que é sexta de noite a gente ia falar de amor, eu achei que merecia uma tacinha de vinho. Super merece, super merece. É bom demais. Olha, já pega quem tá aqui com a gente, a tua tacinha, providencia. A minha hoje vai ser de água, né? Porque eu tô num movimento aqui de muita festa em família. E quando você fala de auto-amor, para mim é muito isso, sabe? Quando eu olho para a procura de um amor, eu não consigo dissociar a família que eu construí, e eu vou falar um pouquinho de mim, porque existem mulheres aqui casadas que eu tô vendo entrando nessa live, sejam todas muito bem-vindas, mas também para ativar já esse desejo nas mulheres que aqui vierem, né? Você que vai assistir essa live gravada, você que vai encaminhar ela para uma amiga aqui, e é muito importante a gente pensar. Por quê? Porque quando, Amanda, eu penso em auto-amor, e eu quero entender se faz sentido para vocês que estão chegando, a gente precisa, e a gente olha muito nesse movimento de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e a gente fala, ok, eu sei que eu preciso me amar, eu sei que eu preciso gostar do que eu vejo. Então a gente chega, mulher é muito crítica, né? A gente chega no espelho, a gente chega num relacionamento, ou a gente sai para algum lugar e a gente fala, ok, eu sei que eu tô linda, mas por que eu não me sinto assim? Eu sei que eu estou maravilhosa, eu sei que eu estou na minha melhor versão, eu sei que eu já fiz o curso A, B, C e D e todo mundo trabalhou auto-amor, mas o que em mim não é preenchido, sabe? E aí algumas mulheres têm um discurso muito bom, né? E vamos falar um pouquinho disso também. A gente tem algumas mulheres têm um discurso muito bom, mas acabam usando uma máscara para poder manter esse discurso. Olha só. E nesse movimento, como eu te falei, final de semana eu estava em família, né? E a gente ouve alguns relatos, né? Então eu comentei, nós estávamos em 3 gerações, né? Meus pais, meus tios e tal, eu representando meus irmãos, tava meu irmão, tava primos também chegaram por lá. E no fim das contas, meus filhos, que têm entre 20 e 16 anos. Então é outra geração, né? Completamente diferente. Mas o que ficou muito claro para mim, apesar de tanta diferença, eles são uma geração conectada, uma geração que descreve o amor com mais fluidez, né? Mas quando a gente aperta, você já ouviu essa expressão? Quando a gente aperta, quando a gente espreme um pouquinho, era unânime. Todos tinham um medo de ficar sozinha. Então, assim, eu tenho auto-amor, eu me basto, eu sou especial, eu vivo bem, eu sou independente, eu tenho minha carreira, mas eu vou ficar como lá na frente? Ah, imagina, eu vou ter dinheiro, eu vou ter alguém que cuide de mim. Eu sou independente, se for eu pago. Caraca! Mas quando eles olhavam, e olha que bonitinho, quando minha filha, né, ela manifestava isso, ela manifestou isso mais de uma vez, ela olhava e falava assim, mãe, que bonito isso, né? Que bonito. Olha o tio e a tia, como o tio olha para ela, né? Aí o vô e a avó, olha como a avó cuida do vô, olha como o vô cuida da avó. Gente, eu não tô falando de relacionamento, e eu não tô falando de relacionamento sem problema, Amanda. Eu tô falando de um relacionamento que o nível do auto-amor não é egoísta, sabe? O nível do auto-amor não é egoísta. O nível do auto-amor é do tipo, eu tenho o suficiente para mim que eu consigo entregar para alguém, sabe? Eu consigo compartilhar. E isso eu vivi muito no final de semana. Uma preocupação de um com o outro. E aí a gente olhava e falava, e era muito sintonizado isso, Amanda. Eu e o meu marido, um padrão
né? E a gente começa a identificar os padrões, gente. Meu Deus, Não, meu Deus. gente, A não gente come... é em família, né, Liz? Pelo amor de Deus. Parece que fica com um alerta, assim, ó, neon. Mas eu posso contribuir com isso que tu trouxe. Uma das coisas que eu senti também te ouvindo falar, né, de quando tu chegou, o merecimento de estar em Balneário, numa cidade, num local ótimo, e compartilhou com a família. Eu vejo que isso que tu trouxe desse auto-amor para poder transbordar e compartilhar com aqueles que tu ama. Porque no final das contas, isso até foi uma informação de um grande processo que eu tive de identificar, tá bom, Amanda, já está estruturado, encaminhado, o trabalho, a carreira, mas e essa parte de relacionamento? Que talvez tu deixou, se distraiu de relacionamento para focar no trabalho, e aí eu fui fazer as metas e os planos do longo prazo, e eu olhei e falei, tá, tu vai chegar no final da vida do jeito que tá, dá para continuar? Ou quais são as reparações e os padrões que precisam de um reajuste, que precisam de uma nova atenção, de um novo olhar? Para que a gente, esses padrões que a Liz vai agora já abrir com vocês, a gente perceba, ok, porque tem os dois caminhos dos padrões, né, Liz? O primeiro deles, um padrão que eu olho e eu falo, eu não quero de jeito nenhum, e aí por medo de ficar igual, o que é que acontece? A gente se afasta desse universo, então para não repetir aquilo que eu não gosto, eu não quero que vejam em mim aquilo que eu não gosto no meu pai e na minha mãe, ou no relacionamento dos dois, aí eu não me envolvo, eu não me relaciono. Ou é o outro lado da moeda, que daí dentro do relacionamento, nossa, eu odiava quando a minha mãe gritava com meu pai, e aí eu acabo gritando com a pessoa com a qual me envolvo. Eu odiava que um ficava controlando ou deixava a toalha molhada em cima da cama. E aí eu acabo repetindo o mesmo padrão. Não é assim, Liz? Amanda, muito isso, né? Muito isso. Eu tenho certeza que a mulherada e os homens que vão nos ouvir vão se identificar quando eles ouvem a voz da mulher aqui e eles falam assim, meu Deus, é minha mulher ou é minha mãe? Quem está gritando comigo? E muitas vezes esse movimento é inconsciente, né, Amanda? A gente sabe muito bem e os padrões trazem isso. Eu acho que é bacana a gente falar para eles sobre o que são esses padrões, gente. São situações inconscientes que se repetem ao longo das gerações. Então, não é algo que eu faço intencionalmente. Ok, Liz, eu admirava meu pai porque ele era um homem maravilhoso com a minha mãe. E eu tento buscar isso em outro homem. Sim, isso acontece. Tanto é que muitas mulheres casam com a cópia, né, do pai. Mas normalmente não é assim. Normalmente, né, Amanda? Não é assim. A gente sabe muito bem o que a Amanda disse. Ou eu quero repetir ou eu quero excluir. E se eu rejeito aquilo que está em mim, a tendência é que alguém se levante no sistema para reparar. Tadã! E quando a gente percebe isso, é incrível. Você olha e fala assim, gente do céu, olha, que nem no meu caso aqui, olha o seu João aqui na minha frente. Eu falo, meu Deus. Na vinda para cá, o meu marido fez um comentário, eu falo, ele brincou, né? Sabe aquela coisa de marido que fala assim, você tá igualzinha a sua mãe? Ele falou assim, nossa, para isso eu já vi que você puxou pro seu pai. Por quê? Eu vou dar um exemplo simples. Meu pai é uma pessoa muito animada, né? A dona Elisete também. Mas o seu João é mais eufórico com as coisas. Então ele grita, ele acena para as pessoas, ele mexe com aquele que está passando lá do outro lado da rua. E você imagina isso na praia. E você imagina isso no Réveillon. E você imagina isso com os goles na cabeça. Jesus turbinava o velho ficava alucinado. E aí o que acontece? Aí você olhava para minha mãe já mais centrada um pouco, preocupada com esses movimentos, com de repente ele passar do limite. E a minha mãe ficava trazendo ele, né, tentando aterrar ele, chamando a atenção o tempo todo. E aí o meu marido falou assim, então essa tua alegria eu já vi que não é da tua mãe mesmo, é do teu pai. Porque teu pai que é mais animado, teu pai que é mais de comunicação. Eu falei, olha só. Eu falei para ele, bom, mas isso é um elogio ou é uma crítica? Por quê? Porque a gente precisa começar a olhar para esses padrões, né, Amanda? E ver que tudo que a gente exclui, a gente precisa reparar. Então, eu olho o que tem de bom do meu pai e da minha mãe, no meu relacionamento, o que eu identifico em mim, e começo a dizer, nossa, isso eu herdei do meu pai. Que legal. Mas esse lado ruim da moeda, esse outro lado da moeda, eu também herdei. E como que eu mudo, né? Aí que a gente entra para o autoconhecimento. Como que eu mudo? Eu mudo dizendo, eu não quero parecer com ele. Como que é isso? Não, eu mudo dizendo, ok,
eu identifiquei agora como que eu posso aprender a fazer diferente. Perfeito. E foi assim que a gente começou a afinar, sabe? A polir o nosso relacionamento aí, o meu marido. Porque tudo que eu rejeitava no pai dele, parece que ele vinha encarnado. Tudo que eu criticava na mãe dele acontecia exatamente igual. E tem um ditado que os antigos falam muito na região aqui no sul, né? Mulherada, Denise, tá fazendo sentido? Pamela, tá fazendo Beto, Elisângela. Eles falavam assim, gente, você pagou a língua. O que era pagar a língua? Era que aquilo que você rejeitava, que você excluía, que você... E aí a mulherada falava que você reparava no outro, acontecia com você. Exato. E isso é o pagar a língua, gente. É o ditado popular para padrão sistêmico. É o ditado popular para padrão sistêmico. Perfeito. E a gente precisa muito olhar para isso, né, Amanda? Amanda, você falou sobre movimentos da sua vida que você ressignificou, que você percebeu mudança. Me conta aí, como que tá esse movimento para o amor? Como que tá esse movimento para o amor? Já que nós estamos falando da procura de um amor aqui. E, gente, balneário, Santa Catarina, verão, praia, que loucura de gente bonita, hein? Muita Muita gente E vou linda. dizer, esse é um dos movimentos também aos quais a gente observa e se atenta e se questiona, porque muitas vezes a gente se afasta das relações para se proteger. Esse foi um dos meus mecanismos. Eu hoje já tenho quase 10 anos que eu estou solteira. E o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Eu brinco no meu processo de terapia, né? Que na verdade não foi que eu fiquei solteira, mas eu entrei em um relacionamento comigo. Porque no meu primeiro relacionamento, a matemática era assim. Eu amava ele mais do que tudo e ele se amava mais do que tudo. E eu precisei de muito autoconhecimento para entender que o errado não era ele. A errada era eu. Era eu quem tinha que aprender a me amar, a me valorizar, a me priorizar, a entender e aprender sobre os meus limites, o que é importante para mim, até onde eu posso ou não abrir mão de mim e flexibilizar, porque isso talvez tu com ainda mais mãe, né, Liz, tu vai poder falar com ainda mais propriedade. É uma tendência muito forte da mulher, da gente estar atenta ao ambiente, da gente atender às demandas do que esperam da gente e ignorar as nossas próprias necessidades. Eu já conversei, já tratei muitas vezes a codependência daquele momento onde a gente se esquece de nós. Então, hoje, Liz, como é que tá o amor? Como é que tá o romance? Eu tô nesse movimento de aprender a me amar em primeiro lugar para que eu inteira possa me relacionar com outra pessoa inteira. E é aquele movimento que tu falou. Não adianta pensar, acreditar, entender se a gente não sente. Porque não adianta dizer que eu me amo se eu não me sinto assim. Se eu só vejo tudo que tem de errado em mim, se eu só vejo que eu tenho que melhorar. E se principalmente nessa hora que aperta o negócio, que é o quê? Quando a gente precisa demonstrar vulnerabilidade, quando a gente precisa pedir ajuda, quando a gente precisa dizer eu não dou conta, eu preciso de ajuda, eu preciso de você, que é o que tu falou lá no comecinho da live, de uma mulher que realmente aceita receber e não precisa se virar sozinha, dar conta de tudo, ser a dona da porra toda, porque não é assim que as coisas funcionam. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente está em paz com quem a gente é, com as nossas escolhas e a gente se ama, automaticamente por ressonância a gente vai atrair alguém nessa mesma frequência. Isso também no nível de auto-amor, mas também no nível de dor, de padrão, de rancor, de ressentimento, de todas aquelas coisas que a gente tem que significar, não é? Você tocou num ponto bem importante, né? Não adianta a gente acreditar que só existe luz vindo de uma pessoa. Não vai, gente, não vai. Doce ilusão, sabe? Doce ilusão. Os contos de fadas, eles são lindos. Eu não tenho problema nenhum e não tive em ler conto de fada, história de princesa para minha filha. Mas eu sempre disse para ela, à medida que ela foi crescendo, e eu quero trazer um pouquinho isso, à medida que ela foi crescendo, eu fui apresentando outras nuances dos relacionamentos, sabe? E uma das coisas que foi muito interessante, que a partir do momento que ela foi adultecendo, hoje ela tem 16 anos, eu digo que ela é muito adulta para a idade dela, é claro que ela parou de ignorar as coisas. Por quê? Por que eu trago isso? Porque, como você disse, eu tenho como mãe a possibilidade de trabalhar e apresentar mais rápido, né, esse caminho para ela. Mas, gente, não se iludam.
como mãe, nem sempre a outra pessoa também está aberta a receber. Por quê? Porque uma coisa é eu ser mãe, outra coisa é eu ser a mentora, a terapeuta da minha própria filha. Então eu tenho que cuidar muito disso. Mas quando a gente fala sobre ignorar e sobre estar num relacionamento consigo próprio, eu vejo que ela tem isso, um relacionamento com ela mesma muito melhor, diferente do que eu tinha comigo. Bem o que tu disse, com inseguranças, sabe, com questionamento, com falta de posicionamento, com dúvidas e principalmente, gente, mulherada pira com necessidade de aprovação. Então a gente precisa, sabe, na adolescência, ok, é uma fase, mas quando eu entro na vida adulta, olha, a Amanda trouxe essa questão do auto-amor para mim pega muito, porque eu na vida adulta, se eu ainda preciso de aprovação para eu sair, para eu, sabe? Então, aquela mulher que quando vai sair, ela liga primeiro assim, mãe, eu só queria te dizer que eu tô indo. No fundo, se ela olhar para esse padrão, ela não tá indo, ela não tá querendo deixar a mãe menos preocupada. Ela tá querendo que a mãe vai, tá tudo bem. Ela não tá percebendo. E a gente precisa trazer esses movimentos, Amanda. E eu quero saber se você se pegou fazendo esse tipo de coisa na Amanda de antes, porque uma das dificuldades, mulheres e homens que estão nessa live, que vocês vão perceber e que vocês já devem ter visto, é que não dá para eu, né? Eu não consigo encontrar alguém se eu ainda estou casada com pai e mãe. Eu não consigo estar disponível para um novo amor se eu ainda estou presa na minha família. Eu não consigo olhar para o amor verdadeiro, para a conexão com uma pessoa que vai me completar. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam assim, não é quem te completa, é quem soma. Gente, tá tudo bem. Se você quer ser completada por alguém, tá ok. Se você quer somar com alguém, tá ok. Se você quer multiplicar com alguém... O que você não pode é se dividir, sabe? Se dividir e dizer assim, eu não vivo inteira, e essa palavra que você trouxe para mim é fundamental. Eu não vivo inteira para mim, eu não me conheço, eu não sei nem do que eu gosto direito, eu simplesmente coexisto. E a codependência vem desse lugar, né? De você coexistir para alguém e não por si só. Isso é bem complicado. E a pessoa que está nesse lugar, ela não sabe realmente, não sabe limite, ela não sabe flexibilizar, ela não sabe se impor, ela tem medo de ser rejeitada, ela tem dúvidas em relação a se eu falar, o outro me abandonar, se eu falar e ele não gostar, então volta de novo para a necessidade de aprovação. Perfeito. E se eu não for aprovada, o que eu for expor da minha ideia? E aonde está essa dor, né, Amanda? A gente, como consteladora, sabe bem. A gente está tratando com uma criança ferida, a gente está falando com uma adolescente que muitas vezes tem 30, 40, 50 anos e ainda vive uma adolescência e uma ferida de rejeição muito grande. Amanda, me conta um pouco, como que foi esse movimento? Você já se pegou dando muita satisfação, esperando aprovação, esperando um incentivo? Como que foi isso para você? Perfeito, Liz. Nossa, bom, junto, né, esses insights vão abrindo novas abas, eu amo. Mas nesse caminho da busca da aprovação, da busca da validação, eu acredito que eu vivi os dois extremos. Porque a gente faz, né? A gente primeiro busca a validação, que é assim. Quando era criança, eu esperava a validação de papai e de mamãe. Que talvez tenha vindo e talvez não tenha vindo. Mas seja qual for o que eu aprendi de padrão na casa da infância, na hora que eu for me relacionar, eu vou repeti-los. E isso pode ser sim nos relacionamentos íntimos de casal, mas mandar uma foto do lookinho pra amiga. O que tu achou dessa roupa? Qual foto que eu posto? E aí tu tá sempre em busca dessa validação e dessa aprovação. No meu caminho, eu te confesso, Liz, que inconscientemente eu não tinha isso de pedir e esperar do outro, mas inconscientemente a escolha que eu fazia estava moldada pelo que eu entendia e lia do campo. Não, essa escolha dessa roupa, desse restaurante, dessa comida, desse lugar vai ser mais bem aprovada pela grande maioria, pela família. Um exemplo, quando eu vim morar em Balneário Camboriú há 4 anos atrás, foi uma dos maiores provas, né? Era 2020, pandemia, e tinham 2 apartamentos que eu tava observando e vendo, e um deles era na beira da praia,
top, tinha piscina, um condomínio ótimo, mas era um quarto só. E o outro, pelo mesmo valor, 3 quartos, também perto da praia, mas era um apartamento um pouco mais antigo. Eu moro sozinha, tem 4 anos. Por que que eu ia alugar um apartamento com 3 quartos? Eu disse, não, mas quando a família vier, eles vão estar mais bem acomodados, vai ter um quarto cada um. Eu falei, mas Amanda, aonde tu quer morar? Porque eu acho que esse é o ponto principal que acontece, Liz. A gente se perde do nosso desejo. A gente se perde daquilo que é importante pra gente. Tô toda arrepiada do lado de cá. Na busca da aprovação alheia, a gente se perde. E o pior, a gente começa a se relacionar com máscaras. E aí eu fico querendo mostrar ser algo que eu não sou, junto com outra pessoa que quer mostrar ser algo que ela não é. E aí a nossa essência, a nossa luz e sombra que tu comentou lá no início, vai com Deus. Sabe por quê? Uma vez eu aprendi sobre isso. Ai, manifestar uma gêmea, manifestar relacionamento. Ai, porque eu quero que a pessoa seja assim, 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 assado, eu quero essa característica. E aí uma terapeuta que ela, né, já criava conteúdo sobre isso, ela falou: você já notou as sombras que você tolera, que você dá conta? Porque tem coisas que sim, você não tolera, não dá conta e não é pra você. Agora, ninguém vai vir só luz. Ninguém vai ser só a parte boa. E você precisa observar da parte sombra até onde você aguenta, até onde você dá conta. Ah, não, se a pessoa é, sei lá, arrogante, se ela é chata, se ela é bagunceira, eu dou conta. Agora, se ela é violenta, se ela é agressiva, eu não dou conta. E aí tu vai aprendendo os teus próprios limites. Tu vai aprendendo aquilo que funciona para ti. E ao invés de esperar essa validação de fora, essa validação do outro, do pai, da mãe, da esposa, do filho, do periquito, do papagaio, tu começa a se entregar essa validação a partir dos teus desejos, daquilo que é prioridade para você. Autorresponsabilidade. A gente não consegue se envolver com o outro esperando algo do outro. Eu preciso ter clareza das minhas questões, do que é prioridade para mim e dos meus valores. Senão a gente vai ficar sempre se moldando e aí vai ficar ferida com ferida. Pessoa machucada com pessoa machucada, máscara com máscara. E aí vira esse monte de famílias frustradas, quebradas, tristes, repetindo um monte de caos e desordem, que daí a gente fica desacreditado da família. Mas se me perguntarem hoje, eu acredito muito na família. Porque para mim é um dos meus principais valores. É exatamente o que a Elis falou. A hora que a gente está vivendo uma coisa positiva, uma coisa alegre, com quem que tu quer compartilhar? Com quem que tu quer estar? Eu fiz a despedida da minha avó, que fez a passagem há uns 2 anos atrás, e cada data comemorativa que passava, eu sentia que era a última com ela. E eu saboreei, eu desfrutei. E eu acho que é sobre isso, Liz. A gente viver com presença, sabe? A gente ter esse tempo de qualidade que os meus avós paternos eu perdi muito cedo. Então eu não pude desfrutar. E é uma coisa que me faz falta. Hoje eu vejo os meus outros primos com avós do outro lado da família. Eu morro de inveja, porque, cara, é uma bênção. Isso é um presente que a gente precisa saber aproveitar. E se vocês estão curtindo, taca aquele dedinho aqui, lá no aviãozinho, chama todo mundo que precisa escutar esse recado. A gente vai deixar gravada, né, Liz? Vamos sim, vamos sim. Já vamos deixar gravada porque eu tenho certeza que é férias. Então muita gente vai falar assim, e eles mandam, né, no direct depois pra gente, Liz, eu tava jantando, eu tava com visita, eu tava atendendo a família. E, gente, tá tudo certo, cada um no seu tempo, no seu movimento, na sua necessidade. Mas saber aproveitar, então, como que a gente vai aproveitar isso? Eu deixo gravado, Amanda. Eu acho que tem que mais sabe, curte isso, aproveita, a gente vai deixar gravado sim. Ai, que bom que você também topa e pensa dessa forma. Tá vendo, gente, como a gente está em sintonia? E, enfim, e você falou algo bem interessante aqui. Quando eu tenho clareza, né, de quais são os meus princípios, os meus valores, fica mais fácil, fica mais exatamente claro para outra pessoa chegar perto. Por quê? Porque se eu vou me munir de sombras, a internet eu vi muito disso. Eu achei interessante as pessoas estarem o tempo todo preocupadas em vender uma boa imagem, né, Amanda? Eu vi esse final de semana a gente conversou bastante sobre isso, sobre movimentos focados em venda, focados em imagem, focados em demonstrar felicidade, mostrando só o que tem, sabe? Mostrando só o que está por fora, mostrando a roupa, o calçado, o apartamento,
o carro, a balada, enfim. E esquecendo de mostrar o que é realidade, que é o que é bem isso. É o que sai da sua boca, é o que você vê em relação à demonstração das outras pessoas. Nem sempre a gente posta tudo, né, Amanda? Eu acho que quando a gente fala de amor, a gente tem que lembrar que tem momentos de amor que são extremamente privados. São privados, íntimos, exatamente. E nesse movimento, quantas coisas de carinho em que você está descabelada, em que você está de pijama, em que você está com teu marido, com teu filho, com a tua família, fazendo um almoço, fazendo um jantar, demonstrando carinho de outra forma, e que muitas pessoas, né, muitas pessoas não querem mais admitir viver isso. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque quando você falou de avô, me veio bem esse lugar. Quantas coisas que são ensinadas de geração em geração que muitas mulheres têm perdido pelo caminho. Então, mas eu demonstro, achei bonitinho isso, eu demonstro arrumando uma mesa. Gente, mas só parece mesa cinematográfica nesse Instagram, sabe? Eu preciso demonstrar. Calma, gente. Nem sempre a mesa é cinematográfica. É lindo, eu gosto de ver coisa bonita, sabe? Eu gosto muito. Mas o que é de verdade? E nisso eu acho que uma pessoa que me traz muito para o chão, para pé no chão aqui, nessa questão é o Jonas, sabe? Você conhece o Jonas também, né? Nosso mentor favorito. Mas o Jonas é muito intenso e verdadeiro. E de vez em quando eu falo assim, meu Deus, que exagero, pelo amor de Deus, não precisa tanto. Mas não. Quando eu começo a olhar para ele achando que ele está exagerando, eu falo, peraí, não, mas isso está em mim, não está nele. Eu que estou incomodada. Eu que estou achando que é exagero. Eu que estou... E eu falo, gente, com certeza ele vai se conectar com a mensagem, com a verdade, com aquelas pessoas que acreditam nessa verdade. E eu tô falando isso por quê? Porque muitas mulheres vão para um lugar de busca, de procura, de relacionamentos, idealizando um padrão, né? De novo, a palavra que me vem aqui é expectativa. Expectando algo surreal. Aquele cara, aquele carro, aquela vida, aquela família, aquela viagem. E eu não tenho nada disso. Gente, mas o que você tem, né? Como você mesmo disse, qual que é a tua luz? A tua luz está focando aonde? Está focando lá naquele lugar que você... E sabe quando o farol foca tão longe, tão longe, tão longe, que se você regular um pouquinho assim, o farol não vai mostrar só lá longe, vai mostrar uma estrada linda. Então, às vezes, você foca tão longe, lá naquela ilha, lá naquele mar, e aquele mar tá tão distante de você, que é lindo também, ok, eu não tô dizendo que não é, mas às vezes o caminho, por mais que ele seja pedregoso, ele tem tanta beleza. E procurar amor é algo muito simples. A mulherada acredita que é algo muito complicado, mas não é, né, Amanda? Se a gente respeitar algumas leis aqui, se a gente respeitar algumas coisas, a gente já começa a criar um caminho tão suave. Não é verdade? Como que você está construindo o teu caminho? Me conta. Isso que tu trouxe é uma das coisas mais importantes e uma das premissas às quais eu levo o meu dia a dia com muita força, que é, eu sei para onde eu tô indo, eu sei aonde eu quero chegar, mas eu não vou deixar de desfrutar o caminho. Eu não vou deixar de desfrutar cada passo e cada escolha que vai me levar aonde eu quero. Porque senão a gente fica correndo atrás de objetivo. Aconteceu isso quando eu me mudei pra cá. Era um sonho morar na praia. Daí tá morando na praia, não vai pra praia. Eu fiz isso, Liz. Eu passei um tempão, meses, sem botar o pé na areia. Morando na frente da beira da praia. Por quê? A gente esquece de desfrutar. E isso que tu falou do Instagram, a gente vira, a vida agora, ela vira atrás desse câmerazinho aqui. E a gente tá sempre pensando em mostrar, pensando se vai engajar, pensando no que vai ser. E aí tu esquece. Eu fiquei pensando nas próprias crianças. Elas vão ser criadas com pais que elas vão olhar para eles e elas vão ver essa cena aqui. Elas não vão ver o olho do pai e da mãe. Elas vão estar sorrindo para uma câmera. E isso tudo vai gerando um monte de outros desconfortos. Porque isso que tu trouxe dessa questão do ser de verdade, do trazer a vida à tona, é ali que está a grande girada de chave. É ali que muda e que transforma os teus resultados, aquilo e principalmente a forma como a gente se sente. Porque sim, tem as leis, tem os padrões,
Ninguém é perfeito, galera. E, de novo, a expectativa, presta atenção. Uma vez, chegou um domingo de noite, eu recebi um download que aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, do meu coração, porque foi como se fosse uma paulada. Era domingo de noite, eu já tava em paz com a minha vida solteira, porque eu já tô solteira há muito tempo. Aí eu, sabe aquele síndrome de fantástico que tu olha e fala, pô, dá vontade, né? Dá um denguinho, tá? De conchinha com alguém. Aí, na hora, os meus guias me trouxeram o seguinte recado: não existe amor humano que supra a carência do amor divino. E aí eu comecei a entender que o vazio que estava do lado de dentro não era um vazio humano. Que mesmo que, se eu não estou preenchida de mim, e se eu não estou preenchida da fonte, da conexão do espiritual, não vai adiantar nada. Tu vai estar com a outra pessoa no sofá assistindo o Fantástico de conchinha e ainda vai estar se sentindo péssimo. E ainda vai estar se sentindo vazio. E ainda vai carregar a sensação de que não chega. E uma das coisas que tu falou sobre expectativa, Liz, me lembrou uma informação muito importante, sistêmica também. Teve uma vez, antes da avó fazer a passagem, que eu tava mostrando pra ela a foto de um gatinho que eu tava paquerando na época. E daí, ela, com aquela sabedoria, né? Vó, não adianta, tu sabe como é que é, né? Ela olha pra foto, olha no fundo do meu olho, respira fundo e me fala: Amanda, o sonho de vocês é parecido? E eu fiquei aquela frase, eu fiquei com aquilo. Tanto que hoje em dia, na hora de manifestar relacionamento e pensar em dividir e compartilhar a vida com alguém, é isso. É desse lugar de entender. A gente vai sonhar junto? A gente vai crescer junto? A gente vai servir pessoas juntos? Porque se não for dessa forma, eu não quero. A minha mãe não economizou em escolher um pai excelente para mim e eu também não vou economizar na hora de escolher um pai para os meus filhos. Isso eu não abro mão, faz parte de quem eu sou. Eu sei o quanto eu investi em mim e o quanto cursinho a gente fez, né, Liz? Não foi pouco. Para entender os padrões e para se libertar de todo e qualquer padrão que forçava a gente inconscientemente a ferir e ser ferida, a atrair alguém que reforçava todas as minhas dores. O Gabor Maté, que é o cara do trauma, ele disse: tu casa com uma pessoa que reforça todas as tuas dores, todinhas. Pega lá a listinha e não importa, você vai magnetizar inconscientemente aí, mano, não tem como evitar. O que a gente vai fazer? Olhar, curar, ressignificar, transformar. Ah, mas daí vai ver só de cura? Também não, porque também não vai adiantar. A gente precisa desfrutar. Vai ter um momento bom de celebração, de partilhar, de comemorar, mas vai ter um momento também que tu vai precisar olhar para as tuas questões. Vai ter um momento que... Ih, acabou a bateria. Ah, não. Vai ter tempo para tudo, vai ter espaço para tudo. E eu acho que esse é... Agora foi. Acho que esse é o movimento principal que a gente precisa compreender, que quando eu tô alinhada comigo e quando eu tô alinhada com o todo, aí esse movimento vai ser o desfrutar, vai ser a expressão, né? Tem que ser gostosinho, que o nosso mentor favorito fala. É sobre isso, desfrutar. Senão, perde a graça, né, Liz? Com certeza. E que história linda essa que você trouxe de celebrar, de curtir a sua avó nesse período todo. Porque tem muito a ver com celebrar. A gente está aqui nesse lugar, como eu estava comentando contigo antes no começo, e até certo ponto a gente falava assim, meu Deus, quando que isso vai acontecer? Será que isso vai ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, quando a gente estiver aposentado ou quando eles estiverem adultos? E não. Sabe, é tão bonito ver no olhar deles, dos filhos principalmente, essa vibração. E aí eu imagino como que foi para ti, né, essa passagem da sua avó, de se conectar com ela, de curtir cada momento, principalmente de fazer a leitura, né, Amanda? É importante a gente ler esses... Ah, Liz, mas eu não sou terapeuta, a Amanda não é terapeuta. Aliás, né, falando para você, eu não sou terapeuta, eu não sou... Gente, mas não precisa ser sozinha. Para ser gostosinho, muitas vezes a gente pode buscar uma terapeuta, né, Amanda? A gente pode buscar alguém para conduzir a gente a se conectar, porque se eu olho, como você disse, sobre o preenchimento do amor divino, eu penso, eu fiz as cartas, né? Um exemplo muito clássico que você deu. Agora, final do ano, a gente trabalhou o workshop da virada. As mulheres fizeram todo o planejamento, colocaram metas, colocaram objetivos, mas se elas não estiverem bem embasadas, tanto no espiritual, quanto no emocional, tanto quanto no físico, qual é o primeiro que vai manifestar essa falta de embasamento, de solidez? Físico. Então, eu gosto muito de lembrar, e
todos que vierem aqui, que o físico nada mais é do que a manifestação do que está aqui dentro. Então, se eu estou equilibrada, eu consigo me sentir feliz, me sentir bem nos lugares. Se eu estou com o divino equilibrado, o amor divino que é uno, né? Eu consigo também ver amor nas pessoas, planejar com amorosidade, me conectar com a natureza. Senão eu não vou celebrar nada. Não vou. Pode vir aquele príncipe encantado na tua frente, né? Que nem dizia meu padrinho, cavalo encilhado, que tu não vai abrir o olho. Não vai enxergar. Vai virar para outro lado. E eu achei sensacional. Até anotei aqui, né? O sonho de vocês é parecido? Uau! Que coisa mais linda. Porque sonhar é importante, mas o que tem atrás do sonho? Para mim me vem muito de novo a palavra princípios e valores. Mas o meu marido é da pá virada, é brigado com o pai, é brigado com a mãe, ele tem as dinâmicas dele. Ok, parabéns, mas você está disponível, disposta a enfrentar tudo isso ao lado dele? Ou você acha que é importante que ele... Porque muitas vezes, né, Amanda, ficar sozinho também é uma coisa algo importante. Como tu disse, tu tinha um relacionamento que você viu que amava demais e a outra pessoa também se amava. Mas peraí, eu estou disponível a dizer para outra pessoa, vamos romper, vamos dar um basta, um ponto final aqui, porque teoricamente eu estou te dando a oportunidade de você se conhecer, de você viver, de você encontrar alguém que te mereça. Mas eu sou muito boa para ele, né? Eu vejo muitas mulheres independentes nesse lugar. Eu não me submeto mais a qualquer coisa. Não é se submeter, não é a sensação de se menosprezar, de se desqualificar. É a questão do tipo, peraí, eu sou flexível, eu sou empática, eu consigo perceber que essa bronca, né? Gente, casamento tem muito disso, né, Amanda? Essa bronca, essa resenha, que nem diz na minha região, essa grosseria que de repente ele tá vindo pro meu lado, é sobre mim? Ou é algo que ele tá vivendo lá no trabalho? É algo que ele tá precisando desabafar e talvez eu reagindo diferente e mostrando para ele que não é aqui o lugar de desabafar, eu consiga conduzir isso de outra maneira. E aí eu não deixo de... Por quê? Porque nem sempre as pessoas têm clareza sobre os sonhos, né, Amanda? Mas os princípios, os valores a gente consegue sentir, a gente consegue ver. Então, por exemplo, né, falando de amor aqui, olha só, no final de semana, como eu te disse, estávamos em 3, né? Então, eu, minha tia e minha mãe, as 3 casaram super cedo. Eu casei velha pra caramba, com 20. As outras casaram tudo antes disso. E, E do tipo, meu Deus... Eu ficando pra titia, Liz, pelo amor de Deus, com 27, me sentindo casada. Nem vem. É outro movimento, não vem. Então, aí eu falava assim, o que eu via, né? Por que quando o meu marido me pediu em casamento, eu falei, uau, é isso que eu quero. Por quê? Porque eu via, primeira coisa, uma projeção dos meus pais ali, era o mesmo ciclo familiar, nossos pais já eram amigos e a gente nem se conhecia na cidade. Mas eu era amiga da irmã dele, mas não de frequentar a casa. E aí, daqui a pouco, eu falei, caramba, mas os meus pais adoram os pais deles adoram os meus pais. Eu gosto da irmã dele, a irmã dele gosta de mim. Sabe as coisas quando tudo se comunica? Então, isso é importante olhar. A gente tinha os mesmos sonhos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Meu marido sonhava em morar na roça, sabe? Em ter alguém lá. Mas aí, à medida que a gente foi namorando e se conhecendo, eu fui falando, meu sonho é estudar, meu sonho é fazer mestrado, meu sonho é fazer doutorado, meu sonho é isso, aquilo. E meu sonho é viajar, né? Não quero morar no sítio. E ele, peraí. Então ele se conectou com uma pessoa que não sonhava o mesmo sonho dele? Não. Mas o sonho meu era o sonho maior, gente. É aqui que eu quero que vocês pensem um pouquinho. Qual era o sonho maior? Era ter uma família, era ter os filhos próximos, sabe? Olhar para os pais, reunir os pais no final do ano, num movimento de Natal, Ano Novo, celebração, oportunizar momentos de conexão. Então, quando a gente pode, a gente reúne lá em casa. Quando não dá, a gente reúne no Jonas. Quando não dá, a gente reúne na casa dos pais dele. Então, os nossos sonhos não eram tão parecidos, mas em muita coisa parecida, sabe? Eu quero dizer assim, porque
não existe, né, Amanda, um caminho, uma linha reta quando a gente fala de pessoas. Não existe. Não é assim, é esse o caminho, é essa a receita, é esse o lugar. Mas é fundamental que as pessoas percebam, e assim como acho que você já vive dessa forma. Primeiro ponto que elas precisam entender que todas querem pertencer de alguma forma. E depois que eu preciso, num relacionamento, né, respeitar a ordem aqui dentro. Não querer ser mãe do meu marido, não querer que ele seja meu pai, não querer, sabe, desorganizar tudo isso. E principalmente eu acho bacana que eu atendo muitas situações em que as mulheres têm questões com a sogra. Não querer competir com a sogra, entender que ela é uma pessoa importante na vida do seu marido, do seu namorado, assim como da sua, né, da sua parceira, o seu sogro. Não competir. E depois, principalmente, começar com os desequilíbrios. Por quê? Porque todo desequilíbrio tende a buscar o equilíbrio novamente. A vida tende a ir para a homeostase. É, exatamente. Eu deposito um pouquinho de coisas boas aqui, de gentileza, de amor, de, sabe, empatia. E aí ele vai lá e deposita de novo. Por quê? Porque quando ele está em dívida, gente, mas eu quero equilibrar o casamento. Não queira isso, né, Amanda? Não queira isso. Queira sempre desequilibrar, mas não para o negativo. Liz, mas eu vou conseguir sempre ser a boa esposa, a boa mulher, a boa namorada? Não, tem dia que você vai estar surtada. Primeiro ponto, né, Amanda? É mulher. Não queira ter equilíbrio emocional o tempo todo. Aceite quem você é, a natureza nossa. É, Amanda. Vocês viram, né, que a Amanda é agitada que nem eu. Mas, gente, o primeiro ponto é isso. E o nosso cérebro, ele é tão sábio, tem glândulazinhas dentro dele que vão o tempo todo causar sensações. Mas o principal ainda, né, Amanda, além de desequilibrar, é a gente lembrar que se nós não trabalharmos os nossos traumas, se a gente não resolver as nossas questões, a gente não vai conseguir avançar com segurança. Mas é reviver, né, Amanda? A Amanda falou disso. Eu vou reviver tudo. Não é reviver a agressão, não é reviver a dor. Muitas vezes nas constelações a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue ver a dinâmica sem estar interna, sabe? Dentro dela de novo. Então eu não sei se é uma situação de abuso, se é uma situação de violência, mas que situação que foi que aconteceu no teu sistema. Mas você consegue olhar de fora, olhar e principalmente a gente consegue conduzir de uma maneira que você perceba os recursos que você tem para lidar com aquela dor agora. Isso é fundamental, porque muitas pessoas não querem olhar para os traumas porque doeu demais e puta que pariu, doeu mesmo. A gente sabe, né, Amanda? A gente respeita muito isso. Mas é fundamental lembrar que você não é mais a mesma criança, você não é mais a mesma adolescente, você não é mais a mesma esposa, você não é mais a mesma esposa, a mesma pessoa. Então, com certeza, de ontem para hoje, eu já tenho novos recursos. Eu já aprendi alguma coisa. Só que se você está num lugar agora, no teu planejamento, na tua vida, em que você está só deixando a vida me levar, não está parando para celebrar, não está parando para informar para o teu cérebro que você é uma nova mulher, não está parando para curtir, não está parando para, sabe, para olhar para a alegria, para ouvir uma... Gente, esse momento aqui, Amanda, olha, de ouvir uma live dessa, sabe, janeirão, todo mundo de férias e tem gente que está aqui com a gente, pelo amor de Deus. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, inútil. Mas olha só, é inútil, não, eu estou celebrando, Liz, parabéns, mas que bom que você está ouvindo essa live. Alguma coisa vai se conectar com você. Isso é fundamental. E Amanda, me fala mais, me conta aí como é que estão os teus movimentos também. Então, mulher, eu sinto todo esse caminho mesmo. Aí, uma salva de palmas, né, para as 19 pessoas que estão aqui com a gente, porque eu vejo isso por muito tempo, como eu aprofundei muito o autoconhecimento, eu também negligenciei as conquistas as quais eu já tinha superado. E aí, eu até tenho uma tarefa, já fica de recomendação para todo mundo. Começar 2025 a milhão. Qual é? Chegou um ponto que eu tava negligenciando as coisas e celebrações e curas e conquistas que eu já tinha tido, porque eu tava sempre naquela pressa e naquela ânsia do chegar lá, do resultado, da meta, do objetivo. E aí, quando eu comecei a perceber, eu falei, pera, tem alguma coisa errada. Eu comecei a fazer o caderno das pequenas grandes conquistas de todos os dias.
Que às vezes é lavar a louça, arrumar a cama, escovar os dentes. Porque tem o dia que tu não tem energia nem para isso. A mulherada aqui vai saber, principalmente o TPM. Então, comece a celebrar as suas pequenas grandes conquistas, porque parece pouco, mas fica um dia, uma semana, um mês sem lavar a roupa, sem tomar banho, sem escovar os dentes, viu onde é que vai parar? Então, começa a reconhecer esses pequenos grandes movimentos, porque esses pequenos grandes movimentos vão ser, juntos e acumulados, vão ser o resultado maior do final. E uma das coisas que tu trouxe muito forte, né, nessa expectativa e celebração e manifestar, né, um relacionamento, uma energia, lembrem-se, a gente manifesta quem a gente é e não o que eu penso ou o que eu quero. Então eu preciso, em primeiro lugar, estar em paz e me amar como eu sou, entendendo que Deus, o todo, a fonte, a criação, me criou dessa forma, e se ele me ama incondicionalmente, porque isso também eu vejo, Liz, o amor incondicional, ele é uma parada muito perigosa, porque quem nos ama incondicionalmente é Deus. O amor humano, ele tem as condições. Experimenta num relacionamento não fazer mais nada, jogar tudo pro alto, ver se vai continuar. A pessoa vai precisar que você faça a sua parte e você fazer dela, que daí é o equilíbrio entre dar e receber, que a Liz falou. A Ed dava esse exemplo. Ai, porque terminou comigo, mas eu fazia tudo por ele. Exatamente por isso, tu não deu chance da pessoa reparar. Ele precisa desse equilíbrio. Tu dá, a pessoa dá. Tu dá, a pessoa dá. E aí, essa dança vai gerando o relacionamento. Ai, alguém se atrapalhou. Tem como perdoar? Tem compaixão? Tu consegue se atrapalhar também? Tu tava em dívida? Por que veio esse padrão? Por que aconteceu essa atrapalhação? Outro aspecto que também tu falou que eu acho muito, muito importante. Ao invés de competir com a sogra, galera, honra a sogra. Ela deu a vida pro amor da tua vida. Pelo amor de Deus, vai lá e diz assim, ó, obrigada, sogra. Obrigada por ter dado a vida por esse ser humano. Coisa mais boa. Ao invés de competir e querer ser uma mãe melhor pra ele. Você tá doida, querida? Não. Aí é cilada, porque daí o que acontece? Vamos lá, todo mundo adulto, sexta-feira de noite, 19 pessoas nos assistindo, já tô aqui quase no final da minha taça de vinho, já tô falando. Por quê? Porque a gente não transa, não adianta. E aí o que acontece? Tu vai ficar mandando na pessoa, dizendo que ela devia ou não devia fazer, dando ordem, e ao invés de vocês se aproximarem na intimidade de casal, vocês vão se distanciar. E isso vai gerando muros. Outra coisa, quando sente e vê algum desconforto, não fica quieto. Comunicação para relacionamento é um ponto muito importante. Eu li esses dias num post do Instagram. Silêncios que criam pedras. Pedras criam muros e muros afastam pessoas. E se você quer, porque é isso que eu vejo, Liz. Amor, para mim, é escolha. Eu te escolho todos os dias. Eu te escolho com toda a tua luz e com toda a tua sombra. Eu te escolho com os teus acertos e com os teus erros. E eu te escolho também com os meus acertos e com os meus erros, porque eu sei que eu também não dou conta de tudo, eu sei que eu também vou me atrapalhar. E isso tudo faz parte da dinâmica, isso tudo faz parte da dança. Mas se eu não aprendi a me perdoar, a entender os meus padrões, os padrões da minha família, que daí a Alice falou, né? Ela casou atrasada com 20 anos, gente, pelo amor de Deus. Sabe que esse ano bateu, tá? A minha mãe, na minha idade, ela já era minha mãe. Ela já me tinha com 1 aninho. E eu comecei a ver uma pressão muito grande de relacionamento que eu não sabia de onde é que estava vindo. E eu falei, calma, acalenta o teu coração. O divino sabe do que faz. Ele sabe quem ele traz e ele sabe quem ele afasta. Se não tem mais nada para tu aprender com essa pessoa, ou ela vai de uma vez por todas, ou ela fica de uma vez por todas. Mas lembra, qual é a escolha que tu tá honrando? Qual é a escolha que tu tá fazendo? E qual é o movimento, a direção, o caminho? Porque foi o que eles disseram, né? Não se aproximaram por sonhos, se aproximaram por padrões, que isso acontece, né? Não adianta. E agora ela tá tendo a oportunidade, a chance, a consciência de escolher. E é isso que se ressignifica e muda tudo. Porque eu acho que isso, Liz, é uma das coisas que, inclusive, quero deixar aqui registrado o quanto eu admiro a tua família, todas as construções, todos os movimentos, porque eu vejo esse caminho e o quanto não é uma escolha fácil, gente. A gente se escolher, e é esse caminho, tá? De eu me escolho, eu me priorizo, e junto com isso eu escolho a pessoa com a qual eu vou dividir a vida, e aí depois vai vir a prioridade dos filhos, que já aí bagunça e muda tudo também, porque se é relacionamento com filhos, já muda toda a configuração.
Então, é uma admiração e um respeito tamanho, porque a família, para mim, a família e a educação é o que repara o sistema. É o que tem a chance de ou consertar tudo ou estragar tudo. Então, eu acredito muito, e é por isso, não só por isso, mas também já quero abrir aqui a porta para a Liz nos contar mais do programa de mentoria que ela está lançando, que eu já estou aqui, ó. Quero saber de mais detalhes. É isso, né? Me conta. Ai, olha só, e antes de falar da mentoria aqui, eu quero acrescentar uma outra palavra aqui. Quando você traz que estar com alguém é escolha, eu quero que você, inclusive, Amanda, é uma coisa fundamental. Não é só escolha, é decisão. Por quê? Porque se eu decidisse, né, muitas vezes, por vários motivos, desfazer o meu casamento, eu tinha todos os motivos do mundo. Por quê? Porque eu não estou julgando o tamanho do problema. Eu não estou julgando se é algo que, sabe, é insuportável. Não estou julgando isso. Claro que não é algo que infringiu meus valores, sabe, meus princípios, não. Mas de repente é um negócio que eu falava assim, caramba, eu jamais imaginei que eu passaria por um perrengue desse, sabe? Jamais imaginei que, para que esse sufoco, para que, como você disse, para que essa confusão? E aí, quantas vezes, né, as mulheres que estão à procura de um amor olham para esse tipo de situação e falam assim, gente, eu não preciso disso e tchau, né? Então, hoje à tarde eu até coloquei no story comentando sobre isso, sobre as 3 principais coisas que eu ouvi em 2024 sobre relacionamentos. O que mudou, né? O que tem causado esse desconforto, né? Uma delas foi isso. É a questão do tipo, eu decido ir embora, eu tô indo, eu não preciso disso, eu não preciso, né? Então eu não escolho ficar aqui e eu decido sair. E a outra coisa que me chamou muito a atenção, né, e por isso muitos relacionamentos não dão certo, é a questão de acreditar que estar com uma pessoa não é o suficiente. Então eu tenho que estar com fulano, e se eu tiver vontade e tesão pelo Beltrano, eu também quero, e se eu tiver vontade de ficar e beijar e sair à noite com e o outro não pode falar nada sobre mim, então os relacionamentos ditos abertos, sabe, Amanda? E isso tem confundido muito a cabeça da mulherada que está procurando amor. Porque quantas vezes elas desejam, e isso vale para os homens também, investir num relacionamento, e aí vem uma proposta dessa. Olha, eu tô super afim de você, mas você sabe que eu curto relacionamento aberto. Como assim relacionamento aberto? Então quer dizer que eu não me entrego o suficientemente para uma pessoa, eu me entrego para várias. Só que essas pessoas não estão lembrando, Amanda, de uma coisa que eu e você sabemos, que é a questão de criar vínculos nos relacionamentos. Gente, os vínculos inconscientes, isso é muito forte. Eu fico com uma pessoa, eu conheço uma pessoa, ela marca o meu sistema. Então não adianta eu só ir lá e dizer assim, viro a página, né? Tô lá com a página, aqui tá fulano, eu virei. Agora eu vou começar a minha história com Beltrano. Então, como mais uma vez a gente tem que falar sobre isso. Não é só eu manifestar um novo amor. O amor que existiu antes desse, ou se eu me entreguei para aquela pessoa, principalmente quando tem relacionamento sexual, se eu me entreguei para aquela pessoa, o vínculo tá feito. É um vínculo de alma que você pode levar a vida toda, mas você não sabe qual foi o tamanho e o impacto que você causou no outro. Então, sem querer, as pessoas estão se emaranhando desse jeito, dizendo que o relacionamento é fluido. Isso me chocou muito. Por quê? Porque é um troca-troca de namoro. Não estou dizendo que não é bom beijar, não estou dizendo que não é bom ficar, não estou dizendo... Gente, mas espera aí. De novo, o adolescente. Então... E ainda, exatamente o que me deixa muito preocupado. Por quê? Porque as pessoas não querem mais decidir. Porque toda decisão envolve uma responsabilidade. E uma renúncia. Uma renúncia. Então, eu decido ficar com alguém, então eu renuncio todos aqueles outros boys e lindos e maravilhosos que estão passando na minha frente. Eu decido ficar com aquela garota, eu renuncio todas aquelas outras que estão passando na minha frente. Eu não estou mais disponível para isso. E parece que isso é uma punição, sabe? Ao invés de olharem para o namoro, olharem para o amor, dizendo, olha, o quanto me tornei exclusivo de alguém. Que coisa mais maravilhosa. Eu sou alguém exclusivo e ele também é exclusivamente meu.
Ai, Liz, mas que a palavra meu é tão de posse. Não, é meu amor, é meu, eu e ele, sabe? E isso é bem complicado. Por quê? Quando você falou de comunicação entre casal e o quanto isso é complicado, começa bem por aí. Porque algumas pessoas não colocam exatamente o que querem, não colocam as paixões, não colocam, né? E criam os relacionamentos disfuncionais. E só vai ladeira abaixo. E não vai dizer. O que foi? Cortou. Filhos dentro dos relacionamentos disfuncionais. E daí, Liz, e vou te falar, por isso que eu falei que eu acredito na família, mas eu acredito na família curada, eu acredito numa família sistêmica, eu acredito nos novos sistemas, que foi, né, a nossa formação, a nossa conexão. Mas por quê? Porque chega num ponto que é exatamente o que eu entendi do que tu trouxe, é o seguinte: as pessoas estão se relacionando de forma rasa, horizontal. Cansei das tuas dores e feridas, eu troco, eu vou pro próximo, no aplicativo, cansei já da tua cara. Só que o que acontece? Se tu não se curou, tu vai atrair um igual. E se tu ficar solteira, o teu chefe vai começar com esse padrão, porque tu tem que te curar, Alecrim. É só essa informação. E aí o que acontece? Ao invés da gente se relacionar de forma superficial e rasa, o relacionamento íntimo, a decisão que a Alice falou, a escolha, ela é profunda, ela é pra dentro. Ela é demonstrar vulnerabilidade, ela é acessar lugares teus e da outra pessoa que não são tão bonitos assim. É aquela hora. Não é a pessoa que saiu jantar contigo no date, toda produzida, maravilhosa, no salto, com a melhor vinha, a melhor garrafa. Não é isso. É a hora que tu tá em casa e tu recebe uma notícia horrível e que tu precisa de alguém para contar. É a hora de que o teu negócio aperta e que tu não sabe com quem contar. E aí é essa hora que realmente tu vai ver se a pessoa tá ou não tá contigo, se tem a decisão ou se não tem. Faz sentido, Liz? Faz. E a outra, e falando eu comentei que eram 3 características, a terceira é bem essa. É quando as pessoas, e aí, ó, aí é um puxão, tá? É uma atenção, inclusive, para as 25 mais aí. Por quê? Porque algumas pessoas estão tão cansadas dos traumas dos outros relacionamentos e o medo de reviver esses traumas, que falam, não quero mais. Que é o que a gente abriu a nossa live hoje falando, né? Eu não quero mais viver aquilo. Por quê? Porque eu não mereço e eu quero buscar algo totalmente diferente. Mas isso é muito importante ser olhado, isso é muito importante ser trabalhado. Por quê? Porque todo mundo merece o amor, todo mundo merece ser feliz. Se não fosse assim, gente, Deus não ia colocar alguém para completar a outra pessoa. E isso é bíblico, eu não estou inventando nada. E quando você fala de mentoria, tem a mentoria que nós começaremos, olha lá o cara, o gato da Amanda. A mentoria que nós começaremos agora no finalzinho de janeiro é a de líderes incomparáveis. Por quê? Porque as mulheres foram para esse lugar de dizer, eu sou autossuficiente, eu sou, sabe, mas cadê o equilíbrio? E a liderança incomparável, ela acontece quando eu começo a gerir as minhas emoções, quando eu consigo gerir a minha família, sabe, fazer o gerenciamento principalmente e controlar o impacto que a minha emoção causa no outro. Porque se eu não tô dando conta de mim mesmo, como que eu vou querer ser? Uma profissional melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma namorada melhor, uma amiga melhor. Eu sou uma bomba relógio. E as mulheres estão perdendo. Então, essa proposta da liderança sistêmica, dos líderes incomparáveis, é o quê? Não é propor que eu me compare com a outra, e sim que eu me inspire na outra. Então, que eu me inspire na Amanda, que eu me inspire na Ana, que eu me inspire no Jonas, que eu me inspire nas pessoas que conectam comigo e que trazem coisas boas. Então, por que é incomparável? Porque eu vou só me inspirar, eu não vou me comparar. E a mulher, ela precisa tomar muito cuidado, porque esse lugar o cérebro, ele leva a gente para comparação, né? Eu aprendo por comparação, isso é bom, não é ruim. Só que quando a comparação entra num nível doentio, eu vou comparar, inclusive, os relacionamentos. Então, eu vou começar a procurar amores que sejam aqueles, igual, por exemplo, o Felipe e a Ana estão lá em Dubai, né? Em Doha, fazendo... Gente, é aquilo que eu quero para mim. E aí eu olho para o meu marido, que está aqui do meu lado, né? Barrigudinho, e falo assim, ai, não, isso eu não quero nem transar com ele hoje. Porque, meu Deus, eu vou dormir com o outro na cabeça. Gente, não é para comparar, é para dizer assim, olha, que legal, né? Vamos buscar essas novas vivências, vamos olhar a viagem que esse casal está fazendo e quem sabe a gente consegue planejar junto. Peraí, vamos planejar? Aí a gente volta para o ditado da sua avó, né? Quais são os sonhos parecidos?
Então, eu assumo a liderança da minha vida e junto do meu marido, do meu companheiro, da minha companheira, enfim, não tô colocando o relacionamento numa caixinha, mas juntos, eu consigo ir para frente e olhar além. E não é olhar além e setar lá na frente. Ok, eu sei qual é o objetivo, mas e daí? Quais são as pequenas metas, né, Amanda? As pequenas vitórias. Essa dica do caderninho eu acho sensacional. Eu uso meu bloco de notas. Aqui no meu celular tá cheio, ó, cheio, cheio, cheio. Por quê? Porque eu preciso, às vezes, fazer checklists para chegar no final do dia e ver que eu fui produtiva. E a líder incomparável, ela tem muito de autocobrança. Do tipo, eu preciso faturar meu primeiro 100 mil, eu prefiro faturar meus 10 mil esse mês, eu quero triplicar minha... Calma! Vamos olhar a progressão do que está acontecendo na tua vida. Por quê? Porque senão a chibata corre solta. E a mulherada é extremamente, né, sabe fazer isso muito bem de autopunição. E como que eu vou ter um namoro bom, um casamento excelente, ou, né, ter uma pele, né, transar e ficar com a pele linda? Gente, como que eu vou fazer isso se eu não consigo nem liderar a minha própria vida? Então, ela tem esse propósito, sabe? É um propósito lindo. Tenho certeza que vai ser surreal na vida de quem entrar para a mentoria, porque a partir desse momento que eu me sinto líder e incomparável, eu assumo literalmente as rédeas da minha vida e eu vou para um lugar de paz e tranquilidade. Porque se eu sou uma bomba relógio, se as minhas emoções estão desequilibradas, se a minha vida segue um padrão sistêmico totalmente disfuncional, eu falo, cara, eu vou fazer o quê? Eu só vou apagar incêndio. Eu só vou apagar incêndio. E a vida vai queimar e o fogo vai arder, porque vida é movimento. E você vai ser atropelada. E eu morro sabe, falando, gente, para, de não tem que ser atropelada, não. O Jonas brinca muito, né? Ele fala assim, o caminho tem que ser gostosinho. Vai ser gostosinho o tempo todo? Não vai, né, Amanda? Ninguém aqui é ingênuo. Só que a maior parte do tempo, porque a gente não precisa mais sofrer, nossos antepassados já sofreram o O suficiente. Não é preço já, verdade? Liz, e olha, para todo mundo que está aqui com a gente, que vai assistir essa live gravada depois, uma das características principais que eu procuro em mentor é coerência. E isso eu garanto que a Liz tem muito. O Jonas, a Ana e todos os mentores que a gente acompanha trazem esse movimento de viver aquilo que acreditam. A gente não fala do sistêmico, a gente vive o sistêmico, a gente é o sistêmico. Então, contem com a gente, sem dúvida nenhuma, a mentoria vai ser uma escolha maravilhosa para começar 2025 aqui, ó, já arrasando, se livrando dessa chibata, porque pelo amor de Deus, tem que ser gostosinho. E é isso, que coisa mais gostosa, foi uma honra, uma alegria imensa estar aqui compartilhando esse tempo com vocês. Liz, muito obrigada pelo convite e muito obrigada por sugerir o tema. Confesso, eu olhei e falei, meu Deus, que perigo, mas vai ser maravilhoso. O Pico ajudou e foi incrível a nossa sexta-noite. Olha só que delícia, né? Quando eu chamei você, Amanda, eu falei, gente, para aí, a gente está vivendo a gente vive o amor, né? A gente não está falando só de, como nós abrimos essa live falando, a gente não está falando só de relacionamento carnal, a gente está falando de amor divino, espiritual, de conexão, de amizade. E é muito sobre isso. Quando eu estou bem, estou vivendo o amor na minha vida, nas minhas decisões, tudo flui. E para mim também foi uma honra receber a Amanda. Gente, se vocês gostaram dessa live, deixa eu ver os comentários aqui. Eu desativei os comentários para a gente poder ver a Amanda melhor. Tá sendo legal. Se vocês gostaram dessa live, se vocês se interessaram pela mentoria, é só mandar uma mensagem aqui no direct, né, Amanda? Eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade incrível. Final de janeiro, tá coisa linda de ver, tá ficando tudo pronto. Eu tô amando tudo isso. Eu tenho certeza que vai ser sensacional. E Amanda, você também está convidada. E batam um print, gente. Coloquem lá nos comentários qual foi a palavra, qual foi o insight, o que pegou em você, o que fez sentido. A gente vai adorar receber isso. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas, Amanda. Quais são, o que você procura num amor, né? Vai, sexta-feira, vai que dá match aí. Então, gente, ó. Amanda, foi uma honra te receber aqui na minha casa, meu Instagram, minha casa aqui, sabendo que a gente tá tão pertinho, né? Olha! Mas vamos combinar, vai ser uma delícia. E, gente, fiquem bem, foi uma honra ter vocês aqui, falar com vocês mais uma vez. Um beijo e até breve, né, Amanda? Até breve.